Atos capítulo 4, leremos do verso 23 ao verso 31. Eu leio na versão Almeida século 21 e diz assim a palavra do nosso Deus. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes havia falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo dissestes pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido, pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para curar e para que se realizem sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo, Jesus. E, quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, tua palavra foi lida, Senhor, e será exposta. E a minha oração nesta hora é que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, a despeito das minhas muitas limitações no falar e das limitações dos meus irmãos no ouvir, ó Deus. Nós pedimos que teu Espírito faça boa obra em nossos corações, que nós possamos sair daqui, ó Deus, mais encorajados por tua palavra, mais alicerçados na tua palavra, consolados pela tua palavra, ó Deus, mas que acima de tudo, ó Pai, nós possamos sair com a nossa missão cada vez mais clara, ó Deus, diante de uma visão nítida quando nós entramos em um mundo barulhento, sujo, ó Deus, e perigoso. Nos ajuda, ó Pai, a cumprir os preceitos descritos na tua palavra. É assim que nós oramos, não porque mereçamos, mas por intermédio do teu amado Filho Jesus Cristo, em nome dele. Amém. Eram 11h20 da manhã de 18 de junho de 1944. Nesses dias havia uma guerra de proporções gigantescas, quando o mundo inteiro parecia uma mistura de fogo e fumaça. Foi um período muito terrível. O Império Britânico, que nas últimas décadas havia controlado quase um quarto da superfície da Terra, havia praticamente acabado. Agora Londres, a cidade do centro desse império, estava cercada. Na última semana, mais de 10 mil pessoas morreram devido ao lançamento de bombas teleguiadas sobre as cidades pelos alemães. Mas em meio à invasão aérea, com sirenes soando, o caos reinando e um ar de verdadeira tragédia, o piedoso pastor e doutor Martin Lloyd Jones estava diante do seu povo. Toda a igreja podia ouvir o avião se aproximando naquela manhã, enquanto Lloyd Jones iniciava sua longa oração pastoral, e ele não a interrompeu. Porém, o estrondo no céu ficou alto demais para ele prosseguir, de modo que ele fez uma pausa. Toda a congregação segurou a respiração e a bomba caiu. Houve uma enorme explosão. Caíram pedaços do teto, apareceram rachaduras na capela. Uma mulher que havia fechado os olhos instantes antes e, quando os abriu, viu uma poeira branca e fina que cobria os irmãos da congregação. Ela achou que estava no céu por alguns segundos. A congregação ficou em pé. Havia um sentimento geral de pânico e os membros da igreja esperaram para ver como o Dr. Martin Lloyd Jones reagiria àquela situação. Será que ele choraria? Será que ele sairia correndo? Será que ele entraria em desespero? Meus irmãos, ele não fez nada disso. Mesmo com as sirenes tocando, o pastor reiniciou sua oração pastoral.
Quando ele concluiu, ele fala, olha, se alguns irmãos querem ou sentem-se mais seguros, podem ficar ao fundo, abaixo da galeria. Em seguida, ele toma o lugar à frente da capela, ele abre a sua Bíblia e ele começou a pregar a palavra de Deus, como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois, um oficial de alta patente do exército britânico disse a um outro colega militar, eu já vi muitas coisas em trincheiras na França, mas nunca vi nada mais notável do que a maneira como aquele homem continuou orando, como se nada tivesse acontecido. Meus irmãos, eu quero que você saiba que essa cena foi uma cena real. O mundo estava em colapso, o mundo ardia em chamas por causa da guerra, mas aqui nós testemunhamos uma imagem impressionante de coragem que não se manifesta levantando bandeiras políticas, mas ela se apresenta quando irmãos permanecem juntos e em oração. Mas esse exemplo de ousadia não é um fato isolado dentro da história do cristianismo. Há muitos outros exemplos que nós poderíamos citar aqui de homens e mulheres que no decurso da história da igreja, mesmo diante do caos, mesmo diante da tragédia, mesmo diante das ameaças dos seus dias, eles não lamentaram, não deixaram de congregar, não cessaram de orar, mas investiram ainda mais tempo e energia permanecendo juntos e falando com Deus em oração de forma individual e comunitária. Esse exemplo é claro no texto que nós lemos. Em nosso texto, nós vemos uma igreja que sofre ameaças, líderes que são hostilizados por pregarem o caminho, por pregarem no nome de Jesus, mas mesmo diante de instabilidades e perseguições, a igreja do Senhor permanece em um só propósito, firme, unida e em oração. Isso é interessante, meus irmãos, porque ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, nós observamos que para os primeiros cristãos, a oração e a comunhão tinham um lugar importante na vida da igreja. Não era apenas uma verdade em relação à comunhão, a verdadeira koinonia neotestamentária, a oração. Isso não era uma verdade apenas para anestesiar a mente, ou para anestesiar o coração, mas isso impactava fortemente a vida prática desses irmãos. Por isso eu quero meditar com você nesses versos, onde nós extrairemos lições preciosas que vão nos ajudar hoje, enquanto igreja, a perseverar em oração a Deus, na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. E o nosso tema é justamente esse, a igreja em oração. Veja comigo o verso 23, por favor. Nós veremos aqui a importância da igreja reunida. Olha comigo o verso 23. Depois de soltos, foram para os seus companheiros, algumas versões literalmente seus, e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhe haviam falado. O texto inicia dizendo, depois de soltos. Nós precisamos fazer perguntas ao texto. Se foram soltos é porque estavam presos. Mas estavam presos por quê? O contexto dessa narrativa, ele vem mais precisamente do capítulo 13, você pode olhar na sua Bíblia uma ou duas páginas anteriores, onde nós vemos que após curar um homem que estava, ou que era aleijado de nascença, um homem de mais de 40 anos, Pedro e João, após curar, após fazer esse sinal, eles pregaram o Evangelho. Lembre-se que no livro de Atos dos Apóstolos, o milagre não era um fim em si mesmo. O milagre autenticava o profeta que realizou o milagre, mas ao mesmo tempo abria uma porta, abria uma brecha escancaradíssima para que os apóstolos pudessem de fato pregar o Evangelho. Enquanto eles pregavam, alguns líderes judeus e guardas aproximaram-se deles, de Pedro e João, os ameaçaram e eles ordenaram, dizendo, olha, vocês nunca mais preguem no nome de Jesus. Porém, Pedro e João, meus irmãos, eles não ficaram melindrados, não ficaram abalados. Eles mantiveram firmes as suas convicções. E no verso 20 do capítulo 4, nós vemos a resposta deles a isso. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E o que é que acontece neste interim? Capítulo 4, verso 4, nos diz que muitos do que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. Perceba que, embora Pedro e João estivessem detidos, o evangelho não ficou enclausurado.
Eles foram presos porque pregaram o evangelho, mesmo assim o Espírito Santo agiu na vida dos ouvintes, e aqueles que em Pentecostes haviam chegado a quase 3.000, agora eram quase 5.000 cristãos, pessoas convertidas a Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero que você entenda ou atente para o fato de que se tem uma causa que jamais será perdida, é a causa do evangelho. Nós podemos ser presos, nós podemos ser detidos, nós podemos estar enclausurados, nós podemos entrar em lockdown, mas o evangelho avança. O evangelho avança e a igreja do Senhor avança, porque Deus sempre cumprirá os seus propósitos, independente, meus irmãos, do momento em que a igreja esteja passando, seja um momento de guerra, seja um momento de perseguição, ou seja no momento de pandemia. Por isso, nós podemos prosseguir em pregar o evangelho com confiança. É por isso que nós ainda hoje, nós podemos, num tempo como esse, nos reunir enquanto igreja. Afinal, quando nós nos envolvemos em uma igreja, nós não temos que nos perguntar se ela fielmente dará certo. Já deu certo, meus irmãos. Já deu certo. Cristo prometeu que ele terá um testemunho para si quando voltar, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. O verso 21 de Atos nos diz que, depois de muito ameaçar aqueles homens, não achando motivo para castigá-los, soltaram por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Perceba que, depois do milagre, o povo não aplaudiu Pedro, não aplaudiu João, mas glorificou ao Deus de Pedro, ao Deus de João. Eles foram soltos. E depois de soltos da prisão, o verso nos diz que Pedro e João eles vão até os seus. Os seus, dentro do contexto, nós percebemos que são os irmãos da igreja, são os seus companheiros, aqueles que, assim como eles, foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Era natural que houvesse irmãos da igreja que estavam reunidos. Imagine a preocupação daqueles irmãos. Eles ficaram, talvez, ou com certeza, na expectativa de ter notícias de Pedro, de João, talvez até pensassem por algum momento que chegou a hora, chegou o momento de parar com essa causa da igreja. Possivelmente aqueles irmãos se encontrassem aflitos, estavam na esperança de poder revê-los, eles queriam saber de fato o que estava acontecendo. Sem dúvidas, aquela comunidade ficou preocupada porque, meus irmãos, essa não foi uma situação prazerosa de se viver. Mesmo com toda a coragem, mesmo com toda a ousadia, mesmo com toda a intrepidez daqueles primeiros irmãos, eles eram homens de carne e osso. Eles eram homens que tinham os pés de barro. E o que aqueles homens estavam enfrentando era doloroso também para eles, porque dizia respeito a eles também. Afinal, eles eram um em Cristo Jesus. Eles eram membros de um só corpo. E depois de soltos, Pedro e João não pensam duas vezes, eles vão encontrar os seus. Assim como, em geral, nós procuramos nossa família e nossos familiares mais próximos depois de experiências difíceis, assim os apóstolos encontraram seu lar na igreja, nos irmãos, pois eles se reconheciam como família de Deus. Algumas versões, ao invés de colocar foram até os seus, elas apresentam assim, foram até os seus parentes, seus companheiros. Meus irmãos, não é incomum muitos, ao passarem por momentos difíceis, ao invés de se aproximarem mais dos irmãos, afastam-se completamente do convívio deles. Eu tive a oportunidade, enquanto morava em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, de participar de uma programação que nós tínhamos do Ministério de Assistência Social, que nós íamos até a praça principal da cidade, e nós alimentávamos, dávamos alimentos às pessoas na condição de rua, né? Nós dávamos ali o alimento, mas também pregávamos o evangelho, passávamos um tempo conversando com aquelas pessoas. E o que me chamou muito a atenção naqueles dias, meus irmãos, é que, conversando com aquelas pessoas moribundas, sujas, mal cheirosas, era curioso notar que muitos diziam, meu filho mora ali. Eu ainda tenho esposa, tenho filhos, tenho netos. Eles moram na rua tal, 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 no bairro tal, tal, tal. Eles tinham para onde voltar. E conversando com eles, indo mais a fundo, mas por que você está nessa situação? Eles diziam, olha,
eu briguei com minha esposa. Eu tive uma desavença com meu filho e saí por aquela porta e nunca mais voltei. Estou nessa há quase 2 anos. Estou nessa há 6 meses. Enfim, estavam há muito tempo em situação de rua por conta do orgulho. Meus irmãos, muitas vezes, infelizmente, dentro da comunidade de fé, nós enfrentamos desafios. Nós temos atritos porque, igualmente, nós temos os pés de barro, nós somos pecadores. Muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades no contexto da nossa família, do nosso trabalho ou qualquer área que seja, e ao invés de nós nos aproximarmos mais dos nossos irmãos, da nossa família de fé, nós nos afastamos. Nós somos uma família, meus irmãos. Nós poderíamos ser muito bem justificados e sido deixados ao léu, mas há uma bênção muito grande e significativa no aspecto da salvação, na hora dos salutes, na ordem da salvação, que é o fato de que nós somos adotados por Deus. Nós somos feitos filhos de Deus e somos enxertados e colocados em uma família. Independente das nossas diferenças, independente dos nossos problemas. Quando você tem um problema com seu filho, não é correto você abandonar a família. Se o filho tem um problema com o pai, não é comum o filho abandonar a família, pelo contrário, é naquele lugar, naquele ambiente que esse indivíduo deve ser tratado. Num problema fora, é dentro de casa, dentro do lar, que esse ambiente vai fortalecer esse indivíduo a fim de que ele possa continuar a sua trajetória. Nós somos uma família, precisamos permanecer juntos e unidos. Na família nós não escolhemos nossos parentes, não escolhemos nossos irmãos, mas a parte de qualquer situação também deve haver cuidado mútuo, deve haver amor mútuo. Isso porque o laço de sangue que nos une é o sangue de Cristo. Esse, meus irmãos, é o laço de sangue que é mais forte do que qualquer laço de sangue terreno, é mais duradouro do que qualquer laço de parentesco terreno. Imagine a alegria daqueles irmãos a receber Pedro e João. Imagina a alegria de Pedro e João de, depois de soltos, o primeiro movimento, a primeira coisa que eles fazem é justamente procurar a família de fé. Jesus nos disse, ou disse aos seus, que nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vocês saírem com a Bíblia embaixo do braço, correto? Não. Se vocês baterem de porta em porta pregando o Evangelho, correto? Não. Nisto todos saberão, conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. É na ambiência da família, nesse caso, a nossa comunidade de fé, que esse amor deve ser vivido em todas as dimensões e expresso de inúmeras maneiras. Nesse caso, nós vemos uma igreja que recebe esses irmãos, irmãos que procuram a igreja, uma igreja disposta a ajudar, que recebe e ouve seus companheiros, e depois de ouvir as palavras de Pedro e João, a igreja reage. Como? Em oração. Olhe comigo os versos 24 a 30, como a oração é uma reação imediata daquela igreja. A igreja, ela não entrou em um debate com Pedro e João. Eles não quiseram saber o que aconteceu, ela não traçou aqui um plano de vingança contra os líderes judaicos que os prenderam e foram injustos para com eles. Antes, eles elevaram e voltaram seus olhos para Deus. Por isso, após o relato da situação, acontece, em lugar do diálogo, a comunhão de oração. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus. Meus irmãos, nós aprendemos, à luz desse verso, desse texto, que a oração deve ser o nosso primeiro impulso. Eu não digo aqui o primeiro impulso do nosso dia, sim, deve ser também, é bom que seja, mas o primeiro movimento em todos os momentos da nossa vida, seja eles momentos bons, momentos ruins, momentos tristes, momentos de desespero, de calmaria ou qualquer outra situação. João Calvino vai dizer que a oração é o principal exercício da fé. Por isso, ela não é um ato passivo. Quando nós oramos, não estamos sem fazer nada, antes nós fazemos aquilo que é mais importante, que é colocar os nossos joelhos, dobrar os nossos joelhos em humildade diante de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, a nossa pequenez e demonstrando toda a nossa gratidão e confiança plena a Ele. A oração foi de fato o exercício da fé daqueles irmãos. A oração foi o primeiro movimento daqueles irmãos e a belíssima oração desses irmãos, que está registrada nos versos 24 a 30,
nós podemos observar que o seu conteúdo está muito bem fundamentado e enraizado, em primeiro lugar, nos atributos de Deus, na palavra de Deus e na missão de Deus. O verso 24 nos diz e nos mostra que a oração está enraizada nos atributos de Deus. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A oração começa com Senhor. Talvez você esteja familiarizado com o termo Kyrios, quando relaciona-se ao Senhor no Novo Testamento, de fato está. Mas o termo usado aqui ou nessa palavra aqui, não é Kyrios, mas déspota. Déspota sugere a figura de uma autoridade completa, de uma autoridade irrestrita. É por isso que algumas versões, talvez seja a sua, traduzem Senhor por Senhor soberano, aquele cujo poder é um poder ilimitado. A igreja reconhece em sua oração Deus Pai como sendo Deus todo-poderoso e criador de todas as coisas. Lembre-se que Pedro e João haviam sido ameaçados e hostilizados por homens que eram influentes no seu tempo, homens que tinham algum tipo de poder, mas a igreja reconhece nessa oração que nenhum deles tinha a prerrogativa de um déspota, aquele que é soberano sobre tudo e todos. A igreja inicia sua oração reconhecendo a soberania de Deus. É muito provável que neste momento eles tinham em mente o Salmo 146, os versos 5 e 6, que diz: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. O contexto original desse Salmo 146, ele louva a Deus justamente pela fidelidade de Deus em vingar os oprimidos. O povo do Senhor estava sendo oprimido, e o povo canta esse salmo no contexto de que o Senhor, de fato, iria vingá-los. Com certeza, esses irmãos estavam afirmando que Deus é maior do que todos os seus inimigos, maior do que todos os seus opressores. Perceba como essa verdade está enraizada na vida daqueles irmãos. Como, meus irmãos, as nossas orações são influenciadas se trouxermos à memória que nós falamos com Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, aquele que criou todas as coisas a partir do nada, e não apenas criou todas as coisas a partir do nada, mas ainda hoje sustenta todas as coisas. Pensar na soberania de Deus deve nos trazer grande conforto, deve nos trazer grande segurança, principalmente em dias sombrios, em dias maus que nós estamos vivendo hoje. Mesmo diante dos momentos mais difíceis da nossa vida, o nosso Deus é único, com poder incontestável e capaz de realizar grandes feitos. Você crê que Ele é o Deus que muda todos os cenários? Você crê que o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que muda corações, que restaura relacionamentos, que socorre o abatido, que responde às orações e que salva pecadores? É por isso que nós podemos descansar na soberania de Deus, sabendo que a sua vontade, meus irmãos, é sempre melhor do que a nossa. Ela é boa, é perfeita e é agradável. Mas se a oração desses irmãos estava enraizada nos atributos de Deus, principalmente na soberania de Deus, nós vemos também que a oração desses irmãos está enraizada na Escritura. Essa é uma outra característica importantíssima nessa oração comunitária. Veja comigo o verso 25, principalmente a segunda parte desse verso, quando ele nos diz: Pelo Espírito Santo, disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Esses irmãos estão citando o Salmo 2, que é um salmo escrito por Davi, que aponta, em última instância, para Jesus como sendo o rei, como sendo ungido de Deus que sofreria nas mãos de seus opositores. E no verso 27, esses irmãos reconhecem que o Deus de Davi... no verso 27, esses irmãos reconhecem que o que Davi expressou no Salmo 2 anos atrás havia se cumprido
Em Cristo Jesus. Pois nesta cidade, eles, de fato, se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Perceba como, olhando para o Salmo 2 e nesta oração, esses irmãos, de forma acertada, aplicam a Escritura no seu contexto específico. Meus irmãos, não há nada melhor do que orar segundo as Escrituras. Por quê? Porque elas são as palavras que o próprio Deus estabeleceu. Essa prática, ela vem desde o Antigo Testamento, onde muitas vezes o povo, em sua oração, cita abertamente acontecimentos e textos bíblicos. Esta também é uma prática neotestamentária que, inclusive, foi usada por Jesus e deve ser algo que nós devemos colocar em prática em nossos dias, ainda hoje. Nós precisamos fundamentar nossas orações na palavra de Deus, pois nossas palavras são confusas. Muitas vezes nossas ideias são vazias, são desconectas. Por isso é importante que nós memorizemos textos bíblicos e apliquemos estes textos em nossas orações. Use palavras, expressões, termos que o próprio Deus estabeleceu em sua palavra e conforme você lê e estuda a Escritura, responda louvando a Deus, exultando com as grandes verdades, as verdades gloriosas do Evangelho, agradecendo ao Senhor por bênçãos específicas, pedindo perdão a Deus. Salmo 51, salmo belíssimo de Davi. Pedindo a Deus também auxílio em relação a uma causa específica, enfim. O ponto é compreendermos que há sempre uma estreita ligação entre a palavra de Deus e a oração, e ela se dá também em nossos momentos a sós e em nossos momentos comunitários. Em vários momentos, meus irmãos, na Escritura, quando se faz menção à palavra de Deus, faz menção também à oração. Nós devemos fazer igualmente a mesma coisa, aplicar, guardar a palavra do Senhor em nosso coração e também fazer uso dessas palavras em nossas orações. Os irmãos que anteriormente já tinham reconhecido os atributos de Deus, sua soberania em relação à oração, agora eles também observaram a sua soberania, a soberania de Deus em relação a Jesus, e também o fazem em sua oração. O verso 28. Para fazer tudo o que tua mão e tua vontade predeterminaram que se fizesse. Ou seja, nada, o que inclui a morte de Cristo Jesus, nada fugiu do controle de Deus. Nós cantamos hinos e falamos sobre o advento, estamos no mês do advento, mas essa, meus irmãos, é uma verdade de que o nosso Senhor nasceu para morrer. E a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, de hipótese alguma, sob hipótese alguma, foi um desvio de rota, foi um acidente. Não, Jesus ia fazer outra coisa, mas acabou que pela circunstância, pela situação, prenderam Jesus e deu errado, deu ruim, né? E acabou morrendo lá. E aí Deus teve uma sacada que foi ressuscitar Jesus. Meus irmãos, isso não procede de acordo com a Escritura. O Natal é o prelúdio da Páscoa. O nosso Senhor nasceu para morrer. Isso é da vontade do Pai. Tudo isso foi pensado na eternidade e esses irmãos, eles reconhecem essa verdade. Até o fato de os líderes matarem, perseguirem Jesus, fazia parte do plano de Deus para o seu povo. Por isso, ao citar o Salmo 2, a igreja lembra-se da soberania e da providência de Deus sobre toda a história. Esse salmo também descreve a vitória do Senhor e de ser ungido contra a conspiração das nações, mas também diz que o ungido de Deus triunfaria e se tornaria rei sobre tudo, o governante sobre tudo. A igreja percebeu que eles estavam em um dos capítulos finais de um grande drama que se desenrolava durante toda a história. Esse último ato foi a ascensão de Cristo ao céu. O próximo ato é o retorno e reinado de Cristo para sempre. Eles confiaram nessa palavra. Eles estiveram apegados a essa promessa. E à luz dessas verdades, meus irmãos, eles pregaram o Evangelho sem vergonha alguma e com ousadia.
De igual modo, meus irmãos, nós também devemos reconhecer que estamos no capítulo final da verdadeira história do mundo. Quando nós olhamos para essa verdade, o momento de vida que nós passamos não é o mais importante. A situação econômica do nosso país não é o mais importante. A pandemia que nós atravessamos, e sabe Deus lá quanto tempo nós atravessaremos, seriam só 15 dias, né? Nós não sabemos por quanto tempo nós passaremos por essa pandemia, mas isso também não é o mais importante, saiba disso. O mais importante é que Cristo Jesus voltará. E quando Ele voltar, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais problemas emocionais, não haverá mais ansiedade, não haverá mais preocupações, não haverá perseguições, não haverá mais ameaças, não haverá mais coronavírus, enfim. Quando nosso Senhor voltar, diz a Escritura, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa verdade estava enraizada na vida daqueles irmãos, na vida daquela comunidade, do povo de Deus. Foi por isso que eles não cessaram de anunciar o Evangelho. É por isso que Pedro e João, mesmo presos, sofrendo ameaças dos líderes do seu tempo, eles falam, olha, nós não podemos nos calar. Nós vimos e ouvimos tantas coisas e nós precisamos compartilhar. Nós precisamos passar adiante essa boa notícia. Essa compreensão, meus irmãos, deve igualmente nos encorajar a pregar o Evangelho e viver de fato para o Rei Jesus. Em último lugar, nós podemos observar, olhando para essa oração, que a oração é pela causa do Evangelho, não é por conforto. Olhe comigo os versos 29 e 30. Nós vemos que toda essa compreensão nos leva à última característica. A oração desses irmãos não visa o conforto pessoal ou da igreja, mas o avanço do Evangelho. Verso 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome de teu santo servo Jesus. Perceba como, mesmo diante das ameaças ou das perseguições aos seus líderes, que daqui a pouco também chegaria aos membros comuns daquela comunidade, podemos assim dizer, eles não clamam pedindo que Deus envie anjos para fazer a escolta do povo enquanto eles fossem pregar o Evangelho. Não. Para a igreja, o desejo ardente que há em seu coração é justamente o desejo de pregar o Evangelho com ousadia. De mesmo naquele tempo difícil, pregar o Evangelho com intrepidez. O verso 29 nos traz essa realidade quando diz, concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Ou seja, a igreja orou por ousadia e perseverança ao invés do conforto. A razão de ser daqueles irmãos era justamente fazer o nome de Cristo Jesus conhecido em todas as nações. Aqueles homens sabiam que as perseguições viriam, na verdade, meus irmãos. Perseguições vieram em todas as gerações. Isso porque o Evangelho sempre vai contra as convicções e normas culturais. O Evangelho é contracultural. Portanto, se você desejar levar o Evangelho, a sua fé até a esfera pública, no seu trabalho, na universidade, enfim, qualquer contexto em que você esteja fora dessas quatro paredes, você vai, em certo grau, passar por ameaças e perseguições. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever mais tarde, em sua última carta, em 2 Timóteo, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Portanto, se todo cristão que deseja viver realmente à luz do Evangelho vai enfrentar algum tipo de perseguição, qual a maior bênção que pode vir sobre a vida dessa pessoa? Qual é a maior bênção que uma pessoa que quer de fato pregar o Evangelho pode receber nessa vida? A maior bênção, meus irmãos, que Deus pode nos dar é nos dar coragem para que continuemos a viver e entregar a mensagem do Evangelho sem medo, mesmo diante da oposição e das ameaças. Tiago, ele vai escrever em sua carta dizendo que muitos pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres ou em seus deleites. Mas nesse caso, ou nessa oração, quando nós olhamos, aqueles irmãos não pediram mal.
Não pediram nada para esbanjar ou gastar em seus prazeres, antes eles priorizavam a palavra de Deus e priorizaram a expansão do Evangelho. E qual é a resposta de Deus à oração do seu povo? Qual é a oração de Deus em resposta a esta oração? Está no verso 31, a resposta de Deus à oração da igreja. Quando nos diz que, e quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Deus atendeu a oração do seu povo. Se o Sinédrio abalou Pedro e João, o Deus Todo-Poderoso abalou a igreja e deu-lhes ousadia, coragem, como resultado. Eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a comunicar o Evangelho com ousadia. Você percebe como a marca de quem está cheio do Espírito Santo não é rodopiar? A marca de quem está cheio do Espírito Santo não é dar cambalhotas, não é? Não é dar um mortal, não é ficar parecendo um peão dentro da igreja, não é pular, não é fazer qualquer outra bizarrice desse tipo, mas é pregar o Evangelho com coragem, é pregar o Evangelho com ousadia e com intrepidez. Nós vivemos, meus irmãos, em um tempo onde, em nossa nação, em que nós somos livres para testemunhar, para pregar o Evangelho, mas infelizmente, e me incluo, nós não aproveitamos tanto assim. Muitas vezes nós estamos ocupados e preocupados demasiadamente com nossas coisas, com nossa agenda, com coisas triviais, em conseguir adquirir as coisas do ano, um celular do ano, um carro do ano, querermos ser muitas vezes notados nas redes sociais. Nós estamos mais preocupados com qualquer outra coisa do que ver a misericórdia de Cristo sendo poderosamente proclamada e abraçada pelo nosso vizinho, pelo nosso colega de trabalho. Infelizmente, a liberdade que nós temos em pregar o Evangelho em nossos dias no Brasil é proporcional à nossa falta de amor pelos perdidos, pelas pessoas que não conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Há irmãos que estão próximos de nós, não em quilômetros, né, mas em horas de voo, que estão sendo perseguidos, que estão sendo ameaçados, que não podem, como eu e você, se reunir em um ambiente confortável como esse, com ar-condicionado, mas estão em cavernas, não podem sequer ligar uma caixa de som porque precisam falar baixo, precisam cantar sussurrando para não serem descobertos. Esses irmãos não querem um bem material, eles desejam apenas coragem para pregar o Evangelho com mais e mais ousadia. Meus irmãos, com que nós temos nos preocupado? Qual tem sido o teor das nossas orações? Será que a causa do Evangelho ocupa um espaço em nossa vida? Nós estamos mais preocupados com a nossa posição social ou com a nossa reputação do que com a missão que nós recebemos de Cristo Jesus? O mesmo Espírito que capacitou os primeiros cristãos habita em nós. Não importa as provações, as privações, as perseguições que possamos enfrentar hoje, amanhã ou daqui a 10 anos, a causa do Evangelho jamais se apagará. É por isso que eu e você precisamos e devemos continuar avançando. É por isso que eu e você podemos continuar pregando o Evangelho. No poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos pregar com ousadia. Deixe isso encorajá-lo novamente para compartilhar a mensagem do Evangelho. Que Deus nos conceda a coragem de Pedro e João e dos primeiros cristãos e nos habilite pelo poder do Espírito Santo a cumprir essas verdades no poder do Espírito. Com base no quadro da primeira igreja, em seu primeiro choque com os poderosos desse mundo, Lucas, aquele que registra esse livro, o historiador, ele deseja mostrar à igreja de seu tempo e de todos os tempos como ela deve orar e continuar a anunciar a palavra de Deus de maneira destemida e audaciosa, convicta da soberania de Deus. É assim que nós precisamos viver, unidos como família de Deus, reunidos em oração e vivendo a nossa missão. Que Deus nos abençoe e nos auxilie a viver à luz dessas verdades.
Eu finalizo a minha fala com um texto pregado pelo Dr. Martin Lloyd Jones na manhã daquele dia, 18 de junho de 1944. Ele leu o texto de Judas, versos 20 e 21. Mas vocês, amados, edifiquem-se uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor por Tua palavra, meu Deus, e pedimos humildemente que o Senhor nos dê coragem para pregar o Evangelho. Que o Senhor nos dê ousadia, ó Deus, durante essa pandemia, para manter nossas reuniões, para manter a igreja unida, para manter essa família viva, mas que, acima de tudo, o Senhor nos dê, neste tempo, Pai, tão difícil, muitas vezes com uma perseguição velada, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos dê intrepidez para que nós possamos avançar pregando o Evangelho. Nos ajuda, Pai, para que possamos fazer isso através dos relacionamentos saudáveis que nós venhamos a construir, no trabalho, na universidade, na academia, ó Deus, em qualquer contexto onde nós estejamos inseridos. Mesmo quando nós estivermos envergonhados, intimidados, ó Deus, que o Senhor faça resplandecer diante de nós o fato de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e que essa boa notícia deve ser propagada a fim de que outros também abracem essa verdade, ó Deus, quando reconhecerem e aceitarem a chamada interna e eficaz do Teu Espírito em seus corações. Nos ajuda, Pai, a sermos canais de bênçãos na vida dessas pessoas, instrumentos vivos em Tuas mãos, não para a glória do nosso nome, não para a glória desta igreja, mas para que todos possam glorificar o nome do Senhor. Essa é a nossa oração, e nós oramos em nome do Teu amado Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.